Olá, queridos, bom dia, que a paz seja convosco, a todos os nossos amigos, você, nosso irmão, nossa irmã. Quero cumprimentar a todos, Deus abençoe a tua vida grandemente. Quero louvar a Deus pela tua vida, hoje nessa segunda-feira, onde nós estamos ainda em fase de nós termos esse costume aqui de nós estarmos aí ao vivo, sempre na segunda-feira de manhã, às 7h30, uma palavra, início de semana, uma oração por você, pela tua vida, que Deus venha cuidar de você grandemente. Desejo do meu coração te abençoar aqui nessa palavra dessa segunda-feira, e tenho certeza que Deus ele tem o melhor para a tua vida. Uma segunda-feira que seja assim, um início de semana cheio de conquistas, de vitórias. Sabe que a nossa palavra, ela tem poder, a palavra que você pronuncia com fé, é com fé. A palavra de Deus, ela nos ensina isso, de que quando nós colocar fé na nossa palavra, nas nossas ações, porque não é apenas a fé, tem que ter atitude também. Então, quero agradecer a Deus pela tua vida, você que está entrando aqui. E depois eu gostaria de interagir um pouco também, né? Então, vai mandando sua mensagem. Eu vou tentar depois mandar um alô para você aí, tá bem? Em nome de Jesus. Então, a palavra dessa manhã que eu gostaria de compartilhar com você é alcançando o próximo nível. É esse título dessa palavra dessa manhã, baseado na experiência e na vida de Davi. Quem é que não conhece? Quem é que não conhece o menino Davi? O Davi que matou o gigante Golias, que foi um grande pastor de ovelhas, um grande pastor. Davi que foi tido como o homem segundo o coração de Deus. O que a gente aprende com Davi? Como é que ele passou para um outro nível? Como é que ele passou de fase? Talvez seja essa a pergunta de muitas pessoas: como eu faço para passar de fase da minha vida? Pois é, como que a gente faz para passar de nível? Porque todos nós temos sonhos, temos projetos, e não é problema isso aí, não é errado. Nós precisamos ter sonhos, precisamos ter projetos na nossa vida. Agora, quem é que realmente define se esse sonho, se esse projeto vai se cumprir na nossa vida? É Deus. Então a Bíblia fala que o homem pode fazer projetos, sonhos, mas que a resposta certa, ela vem de Deus. A resposta vem de Deus. A gente pode projetar um ano abençoado, a gente pode ter o sonho de conquistar tantas coisas em 2023. Agora, a resposta verdadeira, ela vai vir de Deus. Não vem porque nós somos santos, sem pecado, sem erro. Não. Tem propósitos que a gente não entende, que a gente não compreende, que na hora muitas vezes a gente se questiona, a gente se pergunta, mas Deus ele conhece o nosso coração, ele conhece o teu coração e sabe a hora certa de te alcançar uma vitória também. Ele sabe muito bem a hora que você já está maduro para isso, que você está com maturidade para você alcançar. Às vezes a gente quer atropelar as coisas, e não é assim que funciona no reino de Deus. Sabia que a matemática de Deus ela é diferente da nossa? Pois é. A matemática de Deus ela é diferente. Por exemplo, a matemática de Deus, o último será o primeiro. Aquele que serve, ele será maior. E assim por diante, a matemática de Deus é diferente da nossa. Então, alcançando o próximo nível, olhando aqui na Bíblia Sagrada, pela vida de Davi, principalmente ali em 1 Samuel, vamos meditar hoje, alguns versículos, que nos dá a noção de como que Davi ele alcançou o nível de ser o homem segundo o coração de Deus. Olha só, gente, isso aí é fantástico, né? A gente ser o homem segundo o coração de Deus, a mulher segundo o coração de Deus, né? Então vamos lá. Primeiro,
para a gente alcançar o próximo nível, olhando para a vida de Davi, são aquelas pessoas que possuem um coração inclinado para Deus. Em primeiro lugar, isso. Um coração inclinado para Deus. Quem é que é essas pessoas que têm o coração inclinado para Deus? Aqueles que são apaixonados por Jesus, sabe? Aqueles que sonham o sonho de Deus. Então, Davi, ele sabia disso. Davi, ele compreendia que ele precisava sonhar os sonhos de Deus. Ele era apaixonado por Deus. Então, para nós alcançar o próximo nível da nossa vida, de nós termos uma vida com um propósito, é necessário, queridos, olhar para a palavra de Deus, e hoje aqui a gente meditando sobre a vida de Davi, que ele alinhou o seu coração com o coração de Deus. E nós precisamos fazer isso, alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Não tem outra coisa. Às vezes as pessoas, elas são boas pessoas, elas são pessoas assim maravilhosas, mas elas não têm o coração alinhado com o coração de Deus. E isso aí é um grande problema, um grande problema. Alinhar o nosso coração aqui na terra com o coração de Deus. Segundo lugar que a gente vê aqui na palavra de Deus sobre a vida de Davi, como ele alcançou um nível maior de intimidade com o Pai, onde ele venceu, onde ele teve vitória. Quem são essas pessoas? Como a gente deve fazer para alcançar o próximo nível? São aquelas pessoas que possuem um coração de servos. Davi, ele possuía um coração de servo. A palavra de Deus nos fala aqui que Saul, em um certo momento, o rei Saul, ele manda chamar Davi porque ele estava atormentado e ele precisava que alguém tocasse instrumentos. A Bíblia fala que Davi, ele tocava harpa, ele trocava instrumentos musicais com a presença de Deus e acalmava o coração de Saul. E era isso que aconteceu. Davi, ele como servo, ele foi e ele se apresentou ao rei quando ele foi chamado. Nós precisamos ser pessoas que venhamos servir. Servir a quem? Servir a Jesus. A gente tem que amar, servir a Jesus e servir a pessoas também. Servir as pessoas, isso mesmo. A gente precisa ser essas pessoas que venham servir a Jesus e servir as pessoas. Porque quando eu sirvo as pessoas, eu demonstro o amor de Deus que está na minha vida. E a gente não tem como lidar com pessoas, andar com pessoas, se nós não tiver o amor de Deus. Aliás, gente, para a gente liderar, para a gente estar com pessoas, para a gente conviver com pessoas aí no trabalho, na igreja, na nossa família, é necessário nós amar pessoas. Eu não entendo como tem gente que tenta se dar bem com as pessoas sem amá-las, sabe? Sem entender que as pessoas são falhas assim como ela é, assim como eu sou. Nós precisamos primeiro amar as pessoas, amar a Jesus, né? Amar as pessoas, amar a Jesus. Davi, ele demonstra isso, por isso que ele subiu de nível. Então, em primeiro lugar, você que está chegando agora, alcançando o próximo nível. Quem é que alcança o próximo nível? A gente está hoje aqui olhando para a história, para a vida de Davi, né? Olha só, que ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. O que ele fez? Primeiro ponto, o que eu falei? Né? Primeiro ponto, são aquelas pessoas que alcançam o próximo nível, pessoas que possuem um coração inclinado para Deus. Davi, ele tinha um coração inclinado para Deus. Segundo ponto que eu falei aqui, são aquelas pessoas que possuem um coração de servos. Davi, olhando para a palavra de Deus, ele tinha esse coração de servo, servir. E hoje, trazendo para os nossos dias hoje, precisamos servir a Deus em primeiro lugar, todas as coisas em primeiro lugar ao Senhor, buscar ao Senhor em primeiro lugar, e nós também não podemos deixar de servir as pessoas. É necessário nós servir as pessoas. Terceiro ponto que eu quero falar aqui nesta manhã, para nós termos um coração, né, inclinado, para a gente ter um coração de servo, para a gente alcançar o próximo nível. Quem é que alcança? São aqueles que se indignam contra as obras do diabo. É isso mesmo. Quem alcança o próximo nível na sua vida, quem vai alcançar o próximo nível nesse ano de 2023, vão ser aquelas pessoas que se indignam, sabe? Que se revoltam de uma forma espiritual contra as ações que o diabo tem cometido na vida de tantas pessoas
e na sua própria vida. Pois é, eu falava ontem à noite na igreja, quem está aqui, né, o pessoal da igreja está aqui, vai lembrar, né, cordeiro ou leão? Eu falava sobre as duas naturezas que Jesus ele teve, cordeiro ou leão? E aí, gente, cordeiro ou leão? Ora, Jesus ele era cordeiro e ora ele era leão. Existem momentos que a gente precisa ser cordeiro e outros momentos a gente tem que ser leão. É isso mesmo. E aqui fala que Davi, ele teve em alguns momentos que ele se indignou. Ele se indignou contra as obras do inimigo. Qual que foi a obra que ele se indignou? Quando Golias ele esteve ali diante do exército de Deus e ele confrontou o exército de Deus, ele falou assim, né, Golias, ele chega assim diante do exército de Deus e diz, olha, se tiver alguém aqui, um soldado, se tiver um guerreiro corajoso aí, vem lutar contra mim, porque eu vou pegar, vou picar, vou fazer isso, fazer aquilo. E aí Davi, ele escuta isso e ele se indigna com aquilo ali, com aquela atitude de Golias. Gente, deixa eu te falar uma coisa aqui, não tolere Golias na tua vida. Não tolere Golias na tua vida. Para de tolerar o gigante Golias, de aceitar na tua vida. Seja um leão, porque Deus ele quer te usar, manifestar o poder de Deus. Então, não tolere mais Golias. Se até aqui, quem é que é Golias na nossa vida? O problema, aquele que parece, aquela dificuldade que parece ser um gigante. Ah, meu Deus, como que vai ser agora? Sabe, em nome de Jesus, eu declaro sobre você, a armadura de Deus está na tua vida. Então, não tolere gigante Golias mais. Quem não tolera o gigante Golias na vida, está apto para alcançar a próxima fase. Está apto para alcançar o próximo nível. Outro ponto. Quem é que alcança o próximo nível? Baseado aqui na vida de Davi. São aqueles que ignoram as distrações. As distrações. Olha só aqui. Davi, quando ele ouve Golias confrontar o exército de Deus, ele chega assim, diz para os seus irmãos que estavam ali, né, naquela guerra, naquela batalha, ele fala para quem está em sua volta e diz assim, olha, quem é esse incircunciso, quem que esse gigante pensa que é? Quem ele pensa que é? Ele se indignou e ele, naquele momento que ele fala isso, que ele se posiciona, os irmãos dele, os irmãos de Davi falam assim, menino, o que tu está fazendo aqui? Tu não tinha que estar cuidando das poucas ovelhas do nosso pai? Você veio aqui só para ver a guerra, a batalha, né? Porque você tem isso no teu coração, de só querer ver batalha, de só querer ver guerra, é isso? Os irmãos de Davi tentaram tirar ele daquele lugar, tentaram distrair ele para ele ficar triste, para ele ficar ali murmurando, para ele ficar ali ferido. E sabe o que Davi fez? Diz a palavra. Gente, é tão tremendo. Né? Diz a palavra em 1 Samuel 17, 28 ao 30. Ele se desviou dos irmãos dele e foi para outro lugar. Olha só. Ele se desviou dos irmãos dele e foi para outro lugar, diz a Bíblia. Ou seja, ele se desviou das distrações. Olha, quanta gente que está fora do foco porque está dando atenção para distrações. Que coisa. Quantas pessoas têm agido fora do foco, assim não têm alcançado o próximo nível, porque o inimigo está ali semeando distrações nas pessoas, está tentando tirar as pessoas do foco e elas estão ali cedendo para isso. Então hoje a palavra é, quem quer passar para o outro nível, ele ignora as distrações. Olha para o foco, qual é o teu projeto de vida que você fez para esse ano. Vai ter coisas que o inimigo vai tentar tirar a tua atenção. Gente, olha só. Quanta coisa que o diabo tenta colocar de semente na nossa vida para nos distrair daquilo que Deus colocou, gente. A marca que nós temos. Quantas pessoas desanimando, desistindo da sua fé, sendo que um dia Deus chamou, Deus colocou isso na vida, no coração, e quantas pessoas sendo distraída. Então eu proclamo aqui, profetizo na tua vida que a partir de hoje você vai alcançar o próximo nível. Você não vai deixar que as distrações venham tocar em você e tirar o teu foco daquilo que Deus te preparou. Ele está te preparando para as grandes conquistas. Aleluia, glória a Deus por isso. E o último ponto que eu quero falar aqui, 5 pontos. E o quinto ponto
a pessoa que alcança o próximo nível são aqueles que usam a sua própria unção. As pessoas que alcançam o próximo nível são aqueles que usam a unção que Deus colocou na sua vida. A sua própria unção, quando eu falo, é aquela unção que Deus colocou na tua vida, sabe? Que Deus proporcionou, que Deus te marcou, sabe? É aquelas pessoas que elas sentem, que elas sabem do seu chamado e elas usam esse chamado, elas usam isso para abençoar pessoas, para abençoar a sua vida, para abençoar seus familiares. Deus, Ele capacitou cada um de nós com algo para nós cumprir. Sabe o que é isso? Isso se chama chamado. Só que nós precisamos ter disciplina. Presta atenção. Tem gente que às vezes falta disciplina nas coisas de Deus para que a obra ela dê continuidade na vida, para que tenha uma sequência. Isso nós chamamos de constância. É o que muitas pessoas faltam. Davi, ele teve constância naquilo. Ele sabia que ele tinha um chamado. Ele sabia que ele tinha uma marca, que Deus havia ungido ele. E ele não ficou para trás. Ele não desanimou, mesmo diante do gigante, mesmo dos problemas, da perseguição que teve posteriormente. Depois, né, o rei Saul, que teve ali uma perseguição constante na vida de Davi. Mas Davi, ele não voltou atrás do seu chamado. Ele colocou a mão no arado e ele continuou. Hoje a gente tem visto tantas pessoas que, infelizmente, têm desanimado da sua fé e têm voltado para trás, né? Quantas pessoas têm parado de servir a Deus por causa de uma palavra de um homem, por causa de uma atitude de alguém que não gostou, às vezes até mesmo do pastor, porque a gente é falho, a gente é ser humano. Então, assim, não tira a mão do arado, não tira a mão do arado, não tira. Recapitulando aqui, que eu quero orar com você já e encerrar essa palavra. Quero abençoar a tua vida. Não sai daí, viu? Eu quero abençoar a tua vida aqui para uma semana abençoada, cheia de vitória, cheia de paz. Alcançando o próximo nível. Tá? 5 pontos que nós falamos aqui hoje. Para uma pessoa alcançar um nível maior na sua vida em 2023. São aqueles que possuem um coração inclinado para Deus. É que a gente precisa ter um coração inclinado totalmente para Deus. Segundo, são aqueles que possuem um coração de servos, aquelas pessoas que elas têm um coração para servir em primeiro lugar a Deus e também as pessoas, porque as pessoas é o que Deus ama. Se Deus ama as pessoas, nós precisamos também amá-las. Terceiro ponto, alcançando o próximo nível em 2023, são aquelas pessoas que se indignam contra as obras do diabo. A gente não pode querer aceitar as obras do diabo como um cordeirinho, não. A gente tem que ser leão, a gente tem que lutar, a gente tem que entender que o leão da tribo de Judá está dentro de nós. E na hora que ele tem que se manifestar em nome de Jesus. Quarto ponto que eu falei aqui, para a gente alcançar o próximo nível, são aqueles que ignoram as distrações. Olha que as distrações estão aí para tirar as pessoas do foco, para tirar as pessoas do caminho de Deus. Elas estão aí. E o quinto ponto que eu falei são aquelas pessoas que usam a sua própria unção, ou seja, a unção que Deus põe no seu coração. Usa a unção para que Deus venha abençoar outras pessoas, né? E isso tem sido maravilhoso. Quero fazer uma oração agora pela tua vida, pelo teu negócio, né? Você que vai para o comércio agora, para a empresa, para a fábrica, para que você tenha aí um dia abençoado. E essa programação aqui, essa live, tem o nome Bom Dia Espírito Santo. Por quê? Porque a gente fala bom dia para Ele, a gente sabe que no momento mais difícil da nossa vida Ele está nos abraçando, então a gente diz assim hoje aqui, Bom Dia Espírito Santo. Amém? Quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesta manhã abençoar, meu Deus, cada pessoa que está aqui comigo, nessa pequena live, Pai, neste momento onde nós entramos em várias casas, nesses estabelecimentos comerciais, nessa empresa, aonde estiver agora uma conexão nesse instante. Meu Deus, vai tocando em nome de Jesus. Pai, do outro lado tem uma pessoa, talvez com um problema, com uma história, Pai, com algo que tem que decidir nesses próximos dias. Vai ter que pedir uma direção ao Senhor para essa decisão. Eu abençoo agora em nome de Jesus. E que nós venhamos alcançar o próximo nível. Um nível de paz.
um nível, Pai amado, de homens e mulheres que venham entender o propósito que Deus tem nas suas vidas. Eu declaro aqui em nome de Jesus, uma semana, meu Deus, de prosperidade, de graça, uma semana, meu Deus, de paz, uma semana, Pai, cheio de saúde, que o Senhor venha proteger essa família, que o Senhor venha proteger essa casa, venha proteger este homem, proteger essa mulher, em nome de Jesus, alcançando o próximo nível, um nível de vitória, um nível, meu Deus, de alcançar aquilo que colocou no seu projeto de vida em 2023. Nós declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém e amém. Queridos, Deus te abençoe grandemente. Quero abençoar a tua vida e dizer assim, ó, que na próxima segunda-feira estaremos aqui de volta. Toda segunda, 7h30 da manhã, eu quero estar aqui com você nessa pequena palavra. Estou vendo aqui várias pessoas aqui entrando, né? Deus abençoe, né? Não vai ser possível falar o nome de cada um aqui hoje, mas continue interagindo com a gente, seguindo aqui as redes sociais da Catedral da Família Quadrangular aqui do bairro São Paulo de Itapejara. Deus abençoe, um beijo no teu coração e até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe.